Bom dia, hoje é segunda-feira, 29 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre mortalidade materna. Na região da Baixada Santista, o índice de mortes supera os do estado e do país. Para falar sobre este assunto, eu recebo na bancada o ginecologista, obstetra e integrante do Parto Adequado, Gilberto Mello. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia, Nathalie. Eu que agradeço o convite. Estou aqui também representando esse movimento dos ginecologistas, né, que a SOGESP fez uma linda iniciativa e parabenizo o programa de você abordar o tema. Muito obrigada. E você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, o telefone está aí na tela, 988779496. Pode enviar sua pergunta, sua mensagem de texto ou seu vídeo que eu estou esperando. A mortalidade materna cresceu 41% de 2006 a 2016. Os dados são do Grupo Regional de Vigilância Epidemiológica. Em números comparativos, foram 12 mortes há 11 anos e 17 só no ano passado. Um pico de mortes foi registrado em 2010, quando 25 mulheres morreram, o que não parece ter sido suficiente para acender a luz de alerta. Isso porque, em 2015, há 2 anos, 21 mães viraram vítimas de uma tragédia que, em 92% dos casos, poderia ter sido evitada. A Baixada Santista, nos últimos 10 anos, contabilizou 199 mortes maternas. Doutor Gilberto, em plena era tecnológica, com recursos da medicina incontáveis, por que tantas mulheres ainda morrem? Quais são as principais causas? Então, infelizmente, o que é importante é colocar o contexto de que a mulher, ela tem o risco ser mulher, né, Nathalie? Então, esse risco ser mulher é em vários aspectos. Num aspecto antropológico, social, você veja o número de mulheres vítimas de estupro, de morte por estupro, de femicídio, morte pela condição feminina, crimes passionais, do ponto de vista reprodutivo e mortalidade materna, porque não existe gestação sem risco, gestação de, no mínimo, baixo risco ou risco habitual. Então, temos homem que morre para poder gerar uma vida, ser pai? Não existe mortalidade paterna. Qual é o papel do homem na reprodução? Um espermatozoide e vai embora, tem uns que somem, né? Tudo na natureza é na mulher. Sim. E essa questão sobrecarrega o organismo feminino e geram riscos que, mesmo ela sendo saudável. Então, o sistema de saúde tem que estar muito alerta e estruturado, e é muito bacana que isso esteja vindo à tona, porque vem junto com uma época do movimento do empoderamento feminino, da valorização da mulher na sociedade. Então, muito se falava como indicador de saúde, mortalidade infantil, né? Mas a mortalidade materna é um indicador muito refinado. Dá para dizer que depois que a mulher fica grávida, ela passa a ser meio que invisível, vamos dizer assim? A preocupação é toda com o bebê? Então, isso era muito tradicional, porque a gente via nas unidades de saúde, né? Havia puericultura para as crianças e pré-natal. E o atendimento à saúde da mulher iniciou-se no final da década de 80, né, com os programas de assistência integral à saúde da mulher, oferecendo também consultas ginecológicas, porque o bem-estar dessa mulher, já antes de engravidar, também conta lá na frente com o seu risco. Então, se é uma mulher que tenha patologia cardiopata, que já seja hipertensa, que já seja diabética, ela engravidando bem controlada, esse risco vai ser já de início minimizado. Quais são as principais causas hoje de morte materna, O doutora? principal no nosso estado é hipertensão. Então, a hipertensão na gestação, a síndrome hipertensiva é o principal risco e vem seguido das hemorragias. Então, quando é aqui no Sudeste, porque o que a gente tem que lembrar também, Nathalie, é que a gente vive a chamada epidemiologia da desigualdade, né? Então, isso tem um livro muito bonito do César Victor, A Epidemiologia da Desigualdade. Então, a gente tem dentro do estado de São Paulo áreas muito ruins, mesmo no estado de São Paulo, e ainda pior ainda fora no Brasil. Né? Então, a nossa mortalidade materna, que vai de 44, chega a 110, a média no Brasil é 60. Nossa, né? É muito alta, doutor. Muito alta, perto do Japão, por exemplo, é 6, é 10 vezes mais. E quando a gente fala morte materna, tem toda uma parte invisível disso, Sim. do iceberg, que é mais 10 vezes, que é dado o nome de near miss. Near miss é quase perda. São as mulheres que ficaram
sofreram um risco grave de vida durante esse processo gestacional e pós-parto e quase morreram, e algumas com sequelas. Isso chega a ser a 10 vezes mais. Então, assim, é preocupante, né? E a assistência à boa saúde da mulher já inicia um processo de redução disso. Doutor, uma mulher que não tenha hipertensão, né? Seja uma mulher que antes de engravidar, ela tem a saúde adequada, ela pode desenvolver a hipertensão durante a gravidez? Exatamente. Por isso que toda gestação tem risco habitual ou baixo risco, né? Não é sem risco. Então ela pode ser absolutamente saudável e ter a sua vida em risco. Como você falou, desenvolver uma hipertensão que é própria da gestação, especialmente depois do 5º mês, né? São situações muitas vezes gravíssimas que, se não forem atendidas a tempo, ela e o bebê podem morrer, né? Então, assim, é muito grave mesmo, né? Então a gente tem que estar atento a isso, os serviços de saúde se estruturarem para isso e, infelizmente, na nossa Baixada Santista, tão perto da capital, estando aqui no estado mais rico da nação, a gente tem uma deficiência muito grande. Muito grande. Tanto no setor público e até no setor privado. Sem dúvida. Na região existe um ranking das principais cidades com maior índice de mortalidade? A gente pode dizer qual é a primeira? Existe, não tenho de cabeça todos os dados, mas a gente sabe que a gente pega aqui a Baixada Santista, né, e quando chega também perto do Vale do Ribeira, isso piora muito, né? Então a gente vê, por exemplo, Santos, todos os indicadores são bons de Santos, porque a gente, a nossa periferia, como se fosse da nossa cidade, não é Santos, é São Vicente, Guarujá, é Cubatão. Então veja a nítida piora que a população sente no atendimento. Como está o Hospital de Cubatão? Fechado. Como está o atendimento em São Vicente? O atendimento em Praia Grande? Recentemente a maternidade de Santo Amaro fechando, com dificuldade de ação. Ia ter uma maternidade lá em Vicente Carvalho, que virou o Emílio Ribas II, também importante, mas também precisa da assistência, né? Agora começamos aqui o estivador, mas a gente vem enfrentando na região toda uma dificuldade muito grande. Doutor, quando o senhor diz e cita esses dados que a gente sempre coloca da questão da falta de estrutura dos outros municípios, a gente sempre toca no problema da sobrecarga aqui a Santos, né? Santos ainda tem indicador positivo. Se essas cidades não se estruturarem, isso pode refletir aqui. Com certeza. Mas assim, Santos não tem como também se esquivar desse seu papel de sede da região metropolitana. O que falta é o que deveria haver há muito tempo, como há em regiões no Brasil e no interior do estado de São Paulo, de consórcio municipais, aonde encarem essa questão. Um pacto metropolitano, de repente, da saúde. Claro, com certeza, né? Então, na verdade, assim, não podemos ver regional. Os limites são muito tênues. A gente tem divisões aqui territoriais e de ruas, né? Então, é claro que cada município tem que ter sua assistência básica, mas por muito tempo o Guilherme Álvaro, como assistência a risco, ficou sobrecarregado, como já está sobrecarregado o estivador, né? E portanto, assim, Santos é a sede regional. Então, assim, claro que, como você disse, esse indicador piora quando vem esse atendimento dessa demanda que não é própria do município, mas também é quase que inevitável que isso aconteça em uma porcentagem. Na semana passada, na última semana, vocês estiveram lá na Câmara Municipal, num encontro com vereadores, e desse encontro saiu a data de uma audiência pública. O que vai ser discutido nessa audiência pública e qual a importância desse chamamento à população, doutor? Então, isso foi uma iniciativa muito importante da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, SOGESP, que é ligado à Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu, particularmente, fiquei muito feliz dessa iniciativa, de ver os ginecologistas assumindo essa posição de preocupação e de liderança nesse processo de fomento a uma melhora da assistência à saúde da mulher e na questão mortalidade materna, que é o que está em tema, né? Então, isso é muito importante, isso é necessário, isso é um reflexo do quanto os movimentos de mulheres, nesse processo de empoderamento das mulheres, passaram a mostrar a necessidade da sua valorização e a sensibilidade dos ginecologistas nesse processo de humanização ao parto, do parto adequado, de estar atento também às questões do risco, que é fundamental, como a mortalidade. O senhor acredita que o perfil do ginecologista mudou ao longo dos últimos anos? Muito, tem mudado muito. Isso foi positivamente influenciado porque as residências de ginecologia têm já se mostrado com um atendimento humanizado, de parto natural. Então, ela realmente está formando uma nova geração de profissionais
preocupado com essa qualidade de atendimento. Isso é muito bacana. A gente vê jovens ginecologistas. Eu tive ligado à formação. Durante 22 anos eu fui docente da Faculdade de Medicina do ABC, fui aqui também na Fundação Luzida, trabalhei 22 anos com formação de residente no Hospital Guilherme Álvaro, em Oncologia Ginecológica, e lá no ABC em Obstetrícia. E vejo que há uma mudança muito positiva, né? E isso se deu quando, do ponto de vista oficial, aí a gente percebe, Nathalie, como a política pública consegue influenciar. Quando começou, até era o ministro Serra, a definir algumas posições em relação a parto natural, centros de atenção ao parto, as residências públicas foram já mudando. Então, todos os residentes que passaram por esses setores de residência pública passaram a viver uma nova realidade de atendimento, onde a participação do pai, a busca do parto normal, trabalhar conjuntamente com as enfermeiras obstétricas, diminuir esse conflito, né, trabalhar em equipe. Então, tudo isso é muito salutar. Dessa audiência, saiu a questão desse encontro saiu a questão da audiência, de uma audiência pública que vocês vão realizar, acho que em junho ou julho, é isso? Isso é muito importante porque essa manifestação mostra a preocupação e empurra, né, pressiona o poder público a tomar atitudes, né, em relação à organização, à estruturação desses serviços de saúde. Porque, veja, não adianta ficar só no discurso, né? Para você ter uma intervenção epidemiológica, que é o quê? Uma mudança de indicadores, você tem que oferecer qualidade da assistência, né? Então, assim, o pré-natal não é só a quantidade, porque por muito tempo ficou assim, pelo menos que tenha 95% das mulheres com 6, ou no mínimo 6 consultas pré-natais. Isso é um dado quantitativo. Mas como é que está o qualitativo dessa assistência ao pré-natal? E como é que as maternidades estão estruturadas para assistência à urgência, né? Então, unidades transfusionais, UTIs maternas, né? Recursos para atendimento de risco. Porque quando a mulher chega numa crise hipertensiva, numa iminência de eclâmpsia, uma HELP síndrome tão interessante, Nathalie, que dos quadros graves de hipertensão é chamado de HELP síndrome, socorro. E o HELP não é só porque para pedir ajuda, é a definição clínica da doença, né? Porque o H é uma explicação técnica, mas é interessante que você vê, cai as plaquetas dela, aumenta as enzimas hepáticas e se ela não for atendida, ela morre. Ela morre. E o bebê também. Quando pensamos em estrutura e equipamentos disponíveis para tratar dessa mulher mãe, qual que é a realidade na nossa região, doutor? Então, equipamentos disponíveis, assim, não é inadmissível a gente recuar, né? Quer dizer, como uma população toda, como uma cidade, como Cubatão, fica sem hospital, né? Como corre risco uma população grande do Guarujá de ficar sem uma maternidade? Peruíbe fechou a maternidade, não é? Temos lá Itanhaém, que funciona bem, um hospital regional, e já está em construção outro. Então, assim, existe um investimento. Então, a gente vê que, infelizmente, Nathalie, está em voga essa questão e o Brasil está querendo se reinventar. A corrupção mata, né? Sim. A corrupção mata porque rouba na educação, rouba na saúde. Se a gente for parar para pensar o quanto foi desviado e onde esse dinheiro poderia ter sido investido, a gente fica realmente mortificado com os dados, né, doutor? Exatamente. Eu trabalhei mais de 20 anos no Hospital Guilherme Álvaro e infelizmente não aguentei, pedi demissão. Isso é muito triste. Gostava de trabalhar lá e pelas faltas de condições. Sem investimento, né? Quer dizer, um hospital que tem uma dificuldade crônica de investimento e estamos aqui na sede de uma região a menos de 100 quilômetros da capital mais rica da nação. Então isso realmente é inadmissível. Aliás, existem muitas mães que com a preocupação dessa falta de estrutura sobem a serra, né, doutor, para ter filho. Hoje, Nathalie, estamos até no setor privado vivendo dificuldades. Então a gente, você vê que a Beneficência Portuguesa fechou sua maternidade. Sim. Sobrecarregou São Lucas, Santa Casa e Casa de Saúde, né? Casa de Saúde vai passar por uma ampliação, mas vai ter um momento de reforma que vai reduzir, praticamente fechar o seu atendimento. O São Lucas está muito sobrecarregado e se fazendo de tudo para dar conta desse atendimento, né? E sobrecarregado na sua estrutura física, na sua estrutura de recursos de pessoal. Então, nós vamos passar por um momento ainda de piora nesta questão. A Casa de Saúde, como o senhor disse, vai passar por uma ampliação. Se a gente pensar que ela vai fechar e aí o São Lucas vai ter que absorver toda essa demanda, a gente tem um cenário caótico aqui na região, né? É muito, muito complicado e você veja que, assim,
onde começa a cidadania? Você nascer na sua cidade. Sim. Então você deixa de ser um cidadão santista para ser um cidadão paulistano por uma questão de falta de estrutura, né? Então, assim, é urgente investimentos. E ficou muito na questão da rede privada de que a maternidade não é financeiramente sustentável. Mas não é bem assim. Então a gente vê um hospital novo em Santos, por exemplo, como o Hospital Vitória, não tem proposta de ter maternidade, né? Não. Em São Paulo, algumas maternidades fecharam, o Hospital Santa Catarina tinha uma boa maternidade, fechou, mas as maternidades tradicionais estão funcionando a todo vapor. Então, criança não para de nascer, né, doutor? Faz parte, né, da atividade humana de perpetuar a espécie. Crescei-vos e multiplicai-vos. O senhor está na profissão já há muitos anos e já viveu muitas fases desse cenário. Por que o senhor acredita que as maternidades privadas estão sendo fechadas? Então, há esse argumento de que atividades mais rentáveis, mais reconhecidas... Tipo tratamentos oncológicos. Exatamente, pelos planos, pelas saúde suplementar, né, melhor remunerado, as atividades cirúrgicas, as atividades de oncologia, as atividades de alta complexidade. E o nascimento é de baixa complexidade. Mas se o hospital faz a conta de que um parto natural, um parto adequado, que seria para acontecer em 80% das vezes, pelo menos, você gasta nada, praticamente nada. Num parto natural, você vai usar um pacotinho de compressa, muitas vezes não tem nem laceração, não precisa nem ponto, né? Então o gasto é mínimo. E os pacotes que se diz assim, como que as maternidades são remuneradas? Bem, toda a questão do financiamento. São remuneradas no valor fixo, seja cesárea ou seja parto normal. E aí você tem uma equação duplamente lucrativa. Gasta menos no parto normal e você pode ter uma alta em 24 horas, sim, perto de 30 horas, mais rápido, que na cesárea vai para 48 ou mais, né? Então a gente sabe que hoje em dia é possível um parto normal, a exemplo da nossa princesa na Inglaterra, que fez o chamado parto ambulatorial. Ela foi para o hospital, teve bebê, depois de 6, 8 horas foi para casa, né? O bebê foi avaliado, ela foi avaliada, passou do período de risco, existe um risco de hemorragia pós-parto, mas esse risco é dado especialmente na primeira hora, né? Inclusive faz parte dos 4 períodos do parto, né? Tem um momento que é a primeira hora pós-parto de risco, mas 6, 8 horas está tudo estável, bebê saudável, os exames já realizados, ela poderia ir para casa, né? Então olha-se mais o lado financeiro do que o lado humano, a gente pode dizer. Não, é que na verdade assim, também é necessário, né, Nathalie? Se é um hospital privado, ele tem que sobreviver. Sim. E ele tem que ser sustentável financeiramente. Mas é um pouco do enfoque de uma visão um pouco equivocada. Porque na hora que você compara a maternidade que havia 90%, 95% cesárea, o custo é maior. São vários fios, caixa cirúrgica, instrumentadora, você tem riscos muitas vezes de ter um gasto maior, sonda vesical, vários procedimentos, anestesia, né? E não se compara com o parto normal, sim, que teria que ser a maioria deles e a maior proporção. E, portanto, neste pacote de valor, o gasto seria menor. E vamos falar agora sobre outro índice alarmante. Uma doença social que preocupa muito, o desemprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o mercado de trabalho na Baixada Santista está bem retraído. No posto de atendimento ao trabalhador do centro de São Vicente, o movimento é grande logo cedo. Por dia, essa, que é uma das 2 unidades da cidade, recebe cerca de 300 pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho. É o caso de Ricardo, demitido há 3 meses do bar onde trabalhava como cozinheiro. Lá deu uma grande caída no bar, deu uma grande queda, deu uma grande diminuída, ele achou por meio de me mandar embora, né? Dona Neuza nem imaginava precisar voltar a trabalhar depois de 10 anos em casa cuidando dos netos. Foi o desemprego das 2 filhas que mudou a realidade da família. Financeiramente em casa apertou, né? E como ela tem filhos pequenos, eu resolvi então procurar emprego também, né? Tava tendo um corte na empresa, né? E numa dessas eu também fui cortada. Aí recebi tudo direitinho, meus direitos, tudo, né? Mas dinheiro acaba, então a gente veio correr de novo para um outro serviço. Se sobra a procura, do outro lado, faltam ofertas. Antes a gente era muito procurado pelas empresas. Hoje em dia a gente liga às vezes para as empresas dizem para a gente que não, que ela já conseguiu, né, fechar o quadro com os currículos que ela recebe. Devido à crise, ela está recebendo muito mais currículo, ela não está precisando desse serviço de intermediação.
O atual cenário fez com que o trabalho do PAT também mudasse. A gente aumentou o número de consultores para a gente mapear as empresas, para a gente trazer de volta, que por mais que ela receba, se ela, ela pode procurar a gente continua fazendo esse serviço de intermediação, é um serviço gratuito tanto para a empresa quanto para o trabalhador, então o trabalhador já vai mais filtrado para a empresa. A situação que encontramos no PAT de São Vicente não é diferente das outras 8 cidades da Baixada Santista. Segundo o CAGED, em 2015 e 2016, a região perdeu quase 37 mil vagas de emprego. Só no mês passado foram mais de 1.100 demissões. Números que vêm na contramão do cenário nacional, que apesar da crise, no mês de abril registrou 60 mil novos postos de trabalho. Os efeitos nossos aqui na Baixada Santista do mercado de trabalho, eles são mais complexos porque eles se concentram em 2 atividades essenciais. O polo industrial de Cubatão e a desaceleração da indústria vem provocando sistematicamente a queda de empregos, e a atividade portuária, que também vem com um grau de estabilidade em que pese aí a balança comercial ter sido favorável. Mas a rentabilidade, inclusive, do Porto de Santos é muito concentrada nas importações e não nas exportações, portanto, isso reflete no mercado de trabalho. Para o consultor econômico, as perspectivas não são boas. O principal motivo é a instabilidade política que o país enfrenta. Eu diria que a tendência é, se não piorar, se manter dentro desse patamar, com juros elevados, a bolsa caindo, queda dos investimentos públicos, não há perspectiva para uma região que tem a sua essência da atividade formal de trabalho na área de serviços. E os serviços e o consumo retraem diante de cenários negativos de insegurança jurídica, e instabilidade política e econômica. E no Caderno Regional desta segunda-feira, você vai ter o resumo de tudo o que aconteceu no fim de semana. A vitória da Real Cubatense sobre o Jabaquara, na abertura do retorno do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, e todos os detalhes da primeira etapa do circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Nicolas Cruz e Lua Silva foram os grandes campeões. Além, claro, das principais notícias desta segunda-feira. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a falar sobre mortalidade materna com o ginecologista, obstetra e integrante do Parto Adequado, Gilberto Melo. E você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. Aliás, já tem uma pergunta, pode colocar na tela, por favor. Clarice Pereira, de Praia Grande. Quais são as medidas preventivas que as futuras mamães devem adotar para evitar complicações antes e após o parto? Então, Nathalie, o principal é o pré-natal, né? Então, por que da existência do pré-natal? Então, como a gente sabe que mesmo a mulher saudável pode vir a apresentar riscos, esse pré-natal é a vigilância através das consultas clínicas, do exame físico e dos exames laboratoriais. Então, a frequência adequada ao pré-natal, que deve ser pelo menos mensal até o penúltimo mês, no penúltimo mês quinzenal e no último mês semanal. Esse é o bom pré-natal. Então, isso ela deve seja na rede pública ou na privada. Na rede privada, ela deve permanecer seu pré-natal o tempo todo, independente se ela for ter o parto com o plantonista, com a equipe de plantão ou com o seu próprio médico do pré-natal. Jamais interromper o pré-natal. E com relação ao pós-parto, quais são os cuidados? Perfeito. E acho que fazendo parte do pós-parto, o próprio parto em si. Então, ela deve ter um pronto atendimento. Então, todas as maternidades, sejam públicas ou privadas, têm os plantonistas que irão atendê-la para dar aquela garantia no momento da saúde. Então, ela chega, ela está em bom estado de saúde, né? Então, o seu nível pressórico, sua pressão está adequada, ela apresenta alguma hemorragia, apresenta febre, alguma infecção, né? O bebê está bem, né? Tem exames que se fazem, além de escutar o bebê, um outro aparelhinho que registra, ter ultrassom. Então, por exemplo, hoje, nas maternidades todas de Santos, a gente não tem ultrassom à noite. Né? Nossa, não temos grave. Ultrassom à noite, mesmo nas privadas. Não temos ultrassom depois de determinado horário no final de semana. Muitas vezes é só a distância. Então, em obstetrícia, o ultrassom é fundamental para fazer o diagnóstico de um sangramento, se ele é de origem placentário ou não se da vitalidade deste bebê, né? De situações de posicionamento do bebê.
Então, essas qualificações são necessárias, né? E a gente entra num problema grave que, infelizmente, a saúde suplementar, ela tem remunerado muito baixo. Porque, assim, na verdade, assim, a questão do financiamento é importante. Sim. Então, assim, ter ultrassom à noite significa você um aparelho caro e um profissional especializado. Então, ele tem que receber... Os bebês têm que nascer durante o dia só, né? Então, as mulheres que têm algum tipo de problema têm que ter o bebê durante o dia. O que mais importante na qualidade das maternidades é que o atendimento tem que ser uniforme. Não pode falhar o atendimento em troca de plantão, que é um momento crítico, né? Então, a gente fala, puxa, nascer na troca do plantão. E também nem de madrugada. Então, a qualquer hora, você tem que estar tudo pronto, funcionando bem, né? Quando a gente fala de qualificação profissional, a gente pensa, quando a gente pensa na vida, a qualificação profissional é ainda mais importante. Os profissionais que estão no nosso mercado hoje, estão qualificados? Falta treinamento, doutor? Então, ainda bem, Nathalie, que Santos tem uma tradição de formação obstétrica. Tivemos aqui grandes professores de obstetrícia, na Santa Casa, Dr. Vitor Valejo. A Casa de Saúde foi um centro profissional de formação de obstetras muito importante, Dr. Zindel. E no Guilherme Álvaro, que é a formação de faculdade, aqui o professor Guilherme Porto. Então, Santos, quando eu mudei para Santos, eu já tinha feito minha formação em São Paulo, quando eu mudei para cá, todos disseram, puxa, que bacana, você está indo lá para Santos, lá tem a Faculdade de Medicina da Luzia, do professor Guilherme Porto. Então, eu percebi um nível de residência muito bom e vejo que os colegas aqui de Santos são muitos bons profissionais. Então, assim, a gente tem que melhorar a estrutura e agora, com esse movimento, além de bons profissionais, eles estão cada vez mais compromissados também com a saúde pública, uma área que eu sempre atuei, e também muito bacana esse processo deles envolvidos com a humanização do parto. Isso a gente fala de Santos. Agora, quando a gente sai de Santos, sai do estado de São Paulo, a situação piorou bastante, né? Com relação à qualificação profissional. Então, mas isso assim, a gente percebe que, embora abriram-se muitas faculdades de medicina, né? A gente quer que essas faculdades tenham seus hospitais próprios, mas as residências que já estão atuando, porque o governo deu um incentivo para essas maternidades públicas, né? Então a gente vê, no estado de São Paulo tem boas maternidades públicas de formação, aquelas inclusive não ligadas à universidade, né? E eu tive a oportunidade de fazer residência nas hospitais clínicas, mas as outras que não são ligadas às universidades, como a Casa Maternal, a Cachoeirinha, são maternidades que têm uma boa formação. Então nós temos profissionais oriundos aqui, que atuam aqui em Santos, formados, por exemplo, na Cachoeirinha, que é uma ótima maternidade. Quando a gente pensa em mortalidade materna, a gente imaginou, eu falei de uma situação de uma mãe que não tinha nenhum problema de saúde e que adquiriu a hipertensão durante a gravidez. Agora, como é o tratamento de uma mulher, por exemplo, que tem câncer, que está grávida e descobre o câncer de mama ao longo da gravidez? Então, ela precisa realmente de uma estrutura mais completa, porque ela vai ter que ser tratada durante já a gestação, né, para não agravar o seu estado oncológico, e respeitando essa gestação, muitas vezes tendo que antecipar, né? Então, a antecipação do parto, assim que o BP já está maduro, isso envolve, por exemplo, a pesquisa da maturidade fetal. Então, a gente tem que ter um bom laboratório para que consiga fazer uma punção, retirada do líquido, ver se esse bebê está maduro, porque essa antecipação ela ganha, né? O bebê, a segurança de estar bem madurinho, mas ela também muitas vezes ganha semanas aí em relação ao tratamento, porque tem certas drogas quimioterápicas que podem ser usadas na gestação, mas não no começo. E, eventualmente, ela precisar de cirurgia, radioterapia, vai ter alguns limitadores se ela estiver gestante. Então, assim, hoje, até também na questão oncológica, a nossa região também tem deficiência, né? Então, é bastante preocupante imaginar que uma mulher que tenha esse tipo de situação, né, esteja com câncer e esteja grávida, a nossa região não poder absorver com qualidade essa mulher, né? Nós temos bons profissionais, temos o básico, assim, dos hospitais, mas a gente vê na nossa história recente que a gente passou crises, né, também nessa área oncológica. Hoje, Santos tem uma questão numérica de oncologistas clínicos reduzido. Então, hoje, por exemplo, a gente opera um paciente com câncer, encaminha para quimioterapia, a primeira consulta chega a ser quase 60 dias, né? Então, na verdade, isso até na rede privada. Então, a gente tem que intermediar, entrar em contato com o colega. Eles estão muito sobrecarregados, os oncologistas clínicos,
por uma questão numérica. E isso por quê? Porque é uma especialidade que envolve uma demanda de estudo e o emocional muito forte, Sim. é uma área difícil e temos ótimos oncologistas clínicos, mas precisamos de novos, né? Sim. E isso depende do incentivo da sua remuneração da saúde suplementar. Então hoje realmente está muito crítico a saúde suplementar, o que remunera, e os profissionais, nem todo mundo tem condição, né, Nathalie, de pagar uma consulta particular, de ter um gasto extra, além do que já gasta muitas vezes com os planos tão caros, né? Então é uma questão que a Agência Nacional de Saúde tem que abordar com mais precisão. A gente já tem mais uma pergunta, pode pôr aí na tela, por favor? É a Maria José Sarmento de Santos. Como a sociedade civil e ONGs podem colaborar para a diminuição do índice de mortalidade materna na região? É bacana, a gente não tem assim no terceiro setor atuando em câncer, nós temos. Atuando em gestação, nós não temos na região e já poderíamos ter, porque a gente vê que tem um grupo agora de doulas, de enfermeiras atuando, né? Alguns grupos, elas estão se agrupando e oferecendo essa assistência, mas sempre também relacionado a uma remuneração, porque é digno pelo trabalho delas. E isso dá um suporte muito grande. Então, as mulheres têm buscado informação, hoje a internet, ela democratiza a informação, isso é importante. O médico ele tem que saber trabalhar com isso e não ir contra, né? A democratização da informação é um aliado e essas profissionais, doulas e enfermeiras obstétricas, têm ajudado a esse empoderamento e com que essas mulheres busquem essas informações e cuidem mais da sua saúde. Quem sabe, de repente, a partir de agora, não cria-se uma ONG para cuidar da saúde materna, né? Bacana, precisa. Doutor, quando o senhor fala em remuneração de saúde suplementar, eu não sei se o senhor tem esses dados, mas hoje quanto se ganha num parto? Temos esse dado. Você imagina que convênios com nomes grandes aí na cidade pagam para o plantonista R$300 um parto, R$500 um parto, né? Então, é muito ruim em termos de remuneração. Claro que todos merecem uma boa remuneração, mas você investe tempo de estudo, tempo de especialização, né? E você está lidando ali com duas vidas, né? Então, realmente, isso está muito, muito apertado. Então, você veja, ultrassom sendo pago a R$40 no exame de ultrassom, R$30. Então, é difícil, né? Você, um profissional, atender com qualidade. Então, com toda sinceridade, é uma homenagem que temos que fazer a esses profissionais, porque olha, são guerreiros. É uma luta, né? Algumas vezes eu ajudo para cobrir os plantões no São Lucas, você atende gestantes que vêm com uma dificuldade nesse acompanhamento, você tem que ali sentir aquele momento, dar assistência, tem vários partos, tem pacientes internadas, tem os pacientes chegando, né? Então, realmente, eu fico muito feliz hoje de ver a atuação dos nossos colegas ginecologistas e obstetrícias aqui na Baixada. Com relação, a gente já falou de qualificação, de estrutura, de equipamento. Agora vamos falar de um outro problema que a gente tem aqui na região, que são o número de leitos. A região tem um déficit considerável. Qual poderia ser a saída para a gente tentar melhorar essa situação, pelo menos? Então, quer dizer, primeiro que cada município tem que ter seu hospital básico, né? Então, que a gente chama hospital de nível secundário, que tenha clínica, cirurgia básica geral, né? Que tenha atendimento pediátrico e que tenha uma maternidade, né? Então, assim, não pode Guarujá não estar funcionando, Cubatão, São Vicente e todas, né? Praia Grande tem, mas tem limite, aí vai para Itanhaém, Mongaguá não tem, mas Peruíbe teria que ter. Então, a gente percebe que isso faz falta, né? E do ponto de vista regional hoje, o estivador vai cumprir essa função que historicamente era do Guilherme Álvaro, que por uma estrutura pequena, que não ampliou, não conseguia dar essa grande demanda de assistência. Então, a gente percebe que a vocação do estivador, ele é um hospital que seria para ser um hospital geral, mas vai ser mais que isso, ele vai chegar a ser um hospital terciário, atendendo alto risco, né? E porque justamente o que é importante, Nathalie, quando você detecta que essa gestante está em alto risco, ela tem que ser transferida por um serviço de alto risco. Por quê? Porque lá vai haver mais tecnologia e profissionais com um nível de qualificação acostumados a alto risco, né? E para que esse bebê já nasça num ambiente
com uma boa UTI neonatal, caso ele precise. Aliás, UTI neonatal é um outro problema aqui na região. A gente também está dentro de um ranking muito ruim, que é relacionado à mortalidade infantil. Também falta investimento em políticas públicas nesse sentido, né? Muito, porque assim, é necessário. E a coisa mais triste, né, Nathalie, muitas vezes você perder a mãe numa mortalidade materna e deixar um bebê prematuro, que precisaria de um cuidado intensivo. Sim. E a mãe também não está presente. Então, isso é uma tragédia familiar, né? E que tem que ser evitado, porque realmente, como você disse, são 2 vidas e as 2 têm que estar. Então, a gente consegue, assim, em resumindo, o pré-natal para garantir que a manutenção dessa saúde para a mãe e para o bebê, e, segundo etapa do pré-natal, a identificação ou do pré-natal, ou até muitas vezes a gravidade acontece só no momento do parto, mas a identificação do risco para oferecer um cuidado a mais. Qual é o princípio em saúde pública de risco? É a detecção do risco para dar mais atenção a quem mais precisa, né? Então você tem um serviço de saúde otimizado, dando atendimento básico para todo mundo, mas com instrumentos de identificação de risco para oferecer naquele risco um cuidado intensificado. A gente, partindo dessa nossa pergunta de UTIs neonatais, a gente tem outra pergunta que veio pelo nosso WhatsApp. Pode pôr na tela, por favor? É o Luiz Leite, de Santos. Existe algum convênio municipal com clínicas particulares para a realização de partos? Não existe, né? Não existe. Não seria a hora de firmar convênios, de repente, doutor? Então, a grande questão, assim, que a assistência privada já está restrita também, né? Então, no momento que houvesse uma ociosidade dessa assistência privada e estivesse uma limitação no serviço público, seria o caso, né? Por muito tempo havia o atendimento do Sistema Único da Saúde na Casa de Saúde, né? Que era uma grande maternidade, inclusive era uma maternidade que tinha residência, sim, né? Hoje foram fechados os leitos, né? E isso no final da década de 80 foi fechado e se tornou apenas um hospital privado, né? Mas hoje o que a gente percebe é que há tanto um limitador no setor público como no setor privado. Então hoje não tem a sociedade do setor privado de oferecer essa assistência. Até por conta daquilo que a gente já veio discutindo ao longo do programa com relação à remuneração. A gente não pode fugir disso, né? Então, assim, mesmo seja no setor público, né? Outro dia havia um edital de um órgão público onde estava lá o salário da remuneração. Do setor judiciário era R$22 mil e para o médico era R$7 mil. Então, assim, a gente está vivendo um momento no Brasil que, graças ao Poder Judiciário, está ajudando a reverter, né? Mas a gente sabe que o setor judiciário é muito privilegiado dentre os outros setores, né? Então, a gente vê que na saúde e educação os salários são baixos, tanto para médico como para os professores. Né? Não se enxerga a saúde e educação como atividade fim, sim como atividade meio, né? Esse é o grande problema do nosso país. Exatamente. Com relação a leitos de UTIs neonatais, qual seria o número adequado aqui na região? Olha, a gente pode dizer que hoje, se dobrar, fica bom. Mas dobrar. Porque, assim, existe Hoje são quantas vagas? Não tenho esse número para te dizer, Nathalie, mas existe um limitador a ponto de hoje ele ser o funil. Então, por exemplo, a gente percebe a Casa de Saúde tem uma boa UTI neonatal, mas constantemente está fechando e tem uma flexibilidade muito pequena ali, né? Porque tem algumas regras do espaço mínimo, de números de isoletes, que é aquela incubadora, né? Então, fecha a maternidade. Aí a maternidade não atende. E aí vai para os outros hospitais, São Lucas e Santa Casa. E aí sobrecarrega. O São Lucas já ampliou a sua UTI neonatal, está no limite. Os pediatras lá da UTI neonatal fazem um esforço tremendo para dar conta desse atendimento, né? Existe uma postura muito boa se o bebê puder, ele não fica na UTI, ele fica no quarto. Os partos normais têm tido uma alta dentro de uma segurança, mas mais precoce, para justamente ter uma rotatividade maior e dar vazão a essa demanda de atendimento, né? Mas a gente não poderia, a gestante estar quase do setor privado, tendo que sair de uma maternidade para um leito, ter que ir para outra, e casos em que é transferida para São Paulo. Então imagina a dificuldade familiar, até de uma mãe que tem filhos, o irmãozinho quer ver seu irmão que nasceu, a mãe, a avó, a tia. Na verdade, passa a ser até um desrespeito, né, doutor? Sim, passa a ser um desrespeito, porque você teria que ter como princípio básico o direito de nascer na sua cidade, exceto que não fosse uma cidade muito, muito pequena. A gente tem um grau de urbanização no Brasil muito alto,
né? Você não tem mais quase nenhuma cidade que não tivesse uma condições mínimas, né? Claro que pelo Brasil afora você pode ter municípios pequenos, mas se você tiver uma estrutura de remoção, de atendimento adequado, você percebe que cidades com 8 mil habitantes, 10 mil habitantes têm uma maternidade, né? E a gente está falando aqui em cidades de mais de 100 mil habitantes, né? E abrimos o último bloco com as notícias do esporte. No bloco anterior, eu falei sobre a derrota do Jabaquara para a Real Cubatense. Todos os detalhes você vai ver no Caderno Regional desta segunda-feira, que vai falar também de outra derrota nas 4 linhas. A do Santos, que perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Este foi o primeiro resultado negativo do Peixe como mandante na competição. O Santos permanece com 3 pontos na 11ª posição da Série A. O alvinegro praiano volta a campo contra o Corinthians, vamos ter clássico aí, no próximo sábado às 7h30 da noite, na Arena Itaquera, lá em São Paulo. E voltamos a conversar com o ginecologista, obstetra e integrante do Parto Adequado, Gilberto Melo. Estamos debatendo mortalidade materna. Doutor, quando pensamos em gravidez, imaginamos sempre um planejamento que não deve ser só estrutural, mas principalmente emocional. A Baixada Santista dispõe de rede de apoio a essa mulher? Pouco, né? Então, muitas vezes, poucos pré-natais da rede pública têm grupos de gestante. É fundamental que no pré-natal tenha grupo de gestante para que você faça esse apoio e ajude a identificar dificuldades que muitas vezes sociais e emocionais podem afetar essa gestação. Mesmo na rede privada, que o pré-natal era muito só a gestante, o médico, hoje já melhorou, porque elas têm buscado atividades próprias para a gravidez. Então, aqui nós tivemos uma pioneira nessa atividade no setor privado, que foi a professora de educação, professora de educação física Rita Rochão, com hidroginástica para grávida, e isso aumentou muito, tem várias fisioterapeutas, tem grupos de doula, e as mulheres têm buscado isso. Então a gente sempre diz que o ideal é uma equipe de atendimento, né? Então o médico, mesmo que ele queira dar bastante atenção, a gente não consegue abranger todas as necessidades emocionais, pessoais, né? E a gente sabe que, infelizmente, ainda temos uma dificuldade na questão de contracepção, né? E muitas vezes a gestação, não que ela seja indesejada, mas ela vem num momento um pouco de surpresa na vida dessa mulher. As mulheres hoje modernas estão muito ligadas à sua questão profissional, à sua questão pessoal, e às vezes tem um conflito, né, em relação Eu mesma, a esse quando momento. fiquei grávida, minha filha é a luz da minha vida, o senhor conhece a Luísa. Eu mesma, quando fiquei grávida, estava no auge da minha carreira e sofri alguns conflitos. E graças a Deus eu tive apoio, mas eu estava na iniciativa privada, não estava na rede pública. Então a rede pública tem que dar esse apoio e você vê como na matéria de hoje mesmo, né, o desemprego, as dificuldades sociais, isso se agrava muito, né? E há um fornecimento das vitaminas, de medicamento para hipertensão na gravidez, de forma gratuita, né? Mas também temos a questão alimentar, né? E o emocional. E imagina uma gestante tendo em casa um marido desempregado, outros filhos, né? Questão de moradia, transporte, então tudo isso influencia. Então aqui em Santos nós temos na prefeitura, temos o Instituto da Mulher e a Casa da Gestante, que procura dar um apoio nessas gestações de risco, né? Então eu tive o prazer de, em 1990, em outubro, eu organizei e inaugurei essa Casa da Gestante, e que era justamente para dar uma atenção especial a gestantes de alto risco. Quando a gente diz que 92% dos casos de mortes maternas poderiam ser evitados, a gente está afirmando que os direitos humanos das mulheres estão sendo desrespeitados. Exatamente, Nathalie, porque, veja, nós estamos agora, digamos que neste século, é o século das mulheres. Porque veja, nós demoramos um século de luta, no início do século passado as mulheres começaram a votar, né? E neste século nós temos mulheres em importantes cargos, né? Já começou no final do século passado, Margaret Thatcher, temos agora a Angela Merkel, Michelle Bachelet aqui no Chile, tivemos no Brasil, né, apesar de todos os problemas políticos, mas é uma posição jamais imaginada pela mulher, né? Então você veja que há 2 séculos atrás as mulheres não tinham participação nenhuma, né?
Então, neste século, com essa participação, ela exige também o seu direito, como você disse, o direito do seu bem-estar, e esse direito do bem-estar, ela está bem com o seu corpo, com a sua maternidade, então ela pode querer ou não ter filhos, mas ela quer ter com segurança, né? Segurança para ela e para o seu bebê. Doutor, o nosso programa acabou, gostaria muito de agradecer a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou uma pessoa que conhece o trabalho que o senhor desenvolve, tanto como ginecologista oncológico, como ginecologista obstetra, e o senhor tem aquilo que eu acho que hoje falta dentro da classe médica: amor à profissão e doação ao paciente. Parabéns. Eu agradeço o convite e parabenizo o seu programa. Amanhã o nosso tema será alergia. Quem é que não está tendo problemas respiratórios com este tempo? Você já pode enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!